Pessoal, estou aqui novamente após aquele anúncio de 2 filmes, no caso de Beast Wars e do filme do Bumblebee, e claro, o terceiro, se você considerar a animação de Transformers, que vai se passar no passado, contando uma história do Optimus e do Megatron, mas enfim, estou aqui dessa vez para poder discutir com o meu amigo Marco as expectativas de Bumblebee, o filme. Marco, pode falar. Fala, colecionadores! Tudo bem com vocês? Estou aqui no canal Transformers Brasil com esse convite muito especial, fico muito feliz, cara, pra gente comentar aqui sobre expectativas de Bumblebee, né? E pra quem não estiver entendendo o que está acontecendo nesse vídeo, é uma parte 2. Ou seja, tem a parte 1, que é onde nós falamos de Beast Wars. E está no canal do Marco, é o primeiro link na descrição. Pra você entender o que nós vamos falar nesse vídeo, você tem que assistir esse vídeo, que eu considero até mais importante, porque Beast Wars, por ser um novo universo, assim, nos filmes, eu acho até mesmo um pouco mais interessante de se falar. E Bumblebee, nós já temos alguma ideia de como é, os conceitos, esse tipo de coisa. Até mesmo essa pegada G1. Será que é uma boa ideia continuar nesse conceito? Cara, eu acho que seria super interessante essa ideia G1, porque eles já colocaram isso no primeiro filme do Bumblebee, que eu achei sensacional essa ideia de retrazer os designs que a gente tá familiarizado com o G1, mas com uma pegada também com o Michael Bay verso, que a gente consegue ver lá o visual G1, mas tem aquela realidade, aquele realismo que consegue, que a gente se lembra tranquilamente com o que aconteceu com o Michael Bay, né? Exatamente, inclusive um dos meus medos com o visual G1 era de que eles não fossem realistas o suficientes, eu tinha esse medo. Eu ficava tipo, não, acho que eles poderiam sim ter que modificar várias coisas como aconteceu, porque inclusive eu acho até alguns Transformers do Michael Bay mais realistas. Por exemplo, eu não vejo o Soundwave tão realista. Aquela cena de Cybertron, ela me lembrou muito aquele trailer, que inclusive tem a música The Hubbling River, em Transformers Fall of Cybertron, me lembrou muito, tipo, eu não achei tão realista, mas eu achei super interessante. Vale lembrar que eu acho que não é uma crítica tão válida sem criticar o realismo daquela cena, porque sim, é o suficiente, entrega o que tem que entregar e foi feita com baixo orçamento, e foi de última hora. Devemos nos lembrar que Bumblebee, ele foi regravado para poder ser um reboot, ou seja, um novo universo, é uma coisa totalmente nova. E como tem essa pegada mais G1, até tem um apelo para os fãs mais antigos, porque muitas pessoas estavam insatisfeitas com o Bayverso. Os próprios designs de vez em quando do Bayverso, embora eu goste, alguns eram meio bagunçados e inconsistentes, como por exemplo dos Dreads. Eu gosto muito dos Dreads, mas os designs deles são muito bagunçados. Eu acho também esquisito sempre a reutilização de protoformas como justificativa de manter o universo. Claro que tem designs que eu gosto muito no Bayverso, como um exemplo é o Blackout ou o próprio Brawl. Eu simplesmente adoro. E você, Marco? Comentando um pouco sobre os designs que o Michael Bay fez, né, na sua franquia que já se finalizou, eles mudaram bastante alguns visuais de alguns personagens, como por exemplo o Dino, que era pra ser o Mirage, o Kill, que era pra ser o Wheeljack, o próprio Devastator, que foi uma mudança bem grande no filme do Michael Bay. Então, não por isso que eu acho que os visuais do Michael Bay, na minha opinião, eu prefiro um pouco do que o do filme do Bumblebee. Por essa inovação de personagem, por trazer um visual novo, e eu diria até que arriscado, porque mudar totalmente o visual de uma figura, geralmente, quem é fã das antigas, geralmente não gosta muito desse resultado. Mas no caso do Bumblebee, eu também fiquei com um certo medo da questão de ficar um pouco cartunesco nas telonas se eles forem fazer algo live action, né? Exatamente, inclusive quando o Travis Knight ele foi anunciado como diretor de Bumblebee, o filme, o meu principal medo era, não vai ficar tão realista assim. E ficou, se você parar pra analisar, o design do Bumblebee, ele é um tanto mais limpo, porém ele lembra muito o Bayverso com aqueles detalhes, partes do carro, até mesmo... Sculpt. Sim, a cabeça dele é totalmente do Bayverso, Bumblebee com a sua tampa na boca. Os próprios vilões, que são de certa forma bem expressivos no filme, diferente de muitos vilões do filme do Michael Bay, eles também têm essa pegada mais Michael Bay. O Dropkick, ele foi inspirado no Megatron, a personalidade, e o design dele é totalmente Bayverso, lembra muito do Bay. Claro que de forma mais limpa, não é algo tão poluído, assim como, por exemplo, as protoformas, que é um negócio feio de se ver. Os Dreads, como eu citei anteriormente, você não vê a parte do carro nele. Talvez as rodas, eu acho que isso daí no máximo, você não vê, só que ele é preto,
e que ele se transforma num veículo preto. A própria Shatter, que inclusive é a vilã principal de Bumblebee o filme, ela foi inspirada na Nightbird, que é um personagem de G1, como é que eu posso dizer, uma robô ninja criada por humanos e depois controlada pelos Decepticons. Então assim, tem vários conceitos G1, mas não significa que tenha, como é que eu posso dizer, referências ao Bayverso. O próprio Setor 7 ou o Agente Simmons são referências ao Bayverso. E será que eles iriam trazer essas referências ou até mesmo citações ao Bayverso? Porque eu acho que a ideia principal era que esse filme do Bumblebee com certeza fosse uma conexão com o filme do Michael Bay, e caso os fãs, sei lá, ficassem empolgados, eles diriam sim que seria uma continuação. Não uma continuação, mas sim um episódio à parte, que nem, por exemplo, a própria franquia de Star Wars começou a fazer com Rogue One, Han Solo, enfim. Mas já que os fãs amaram essa ideia de ser um reboot, a Hasbro logo na Toy Fair mandou que aquele universo não tem nada a ver com o Michael Bay. Eu, sinceramente, fiquei feliz que eu gosto bastante desse novo universo apresentado com novos personagens. A gente vai poder ver a RC de novo, talvez o Jazz, que é um personagem que todo mundo ama. Então eu fico muito feliz que seja um novo universo e que a Hasbro talvez façam coisas maravilhosas com esses novos designs que eles têm em mãos. Pra quem não sabe, o filme de Bumblebee foi uma proposta do próprio Steven Spielberg, que pra quem não se lembra, Steven Spielberg é o produtor de todos os filmes de Transformers, sendo ele se afastando de cada filme que passa. Por exemplo, Transformers 1 ele era muito próximo, inclusive Transformers 1 foi um grande sucesso, tanto crítico como de bilheteria. Não vou dizer que em crítica ele foi tipo super bem, mas foi muito bem, até mesmo por ser uma proposta Spielberg, ter todo aquele, como é que eu posso dizer, desenvolvimento Spielberg do garoto com o carro, Spielberg. E como acontece no filme de Bumblebee. Bumblebee sim foi desenvolvido nas salas dos roteiristas do ano de 2015, que foi criado porque eles pensavam que Transformers The Last Knight seria uma grande explosão pelo mundo. Então tiveram essa ideia de criar um desenvolvimento maior pro robô mais querido da saga dos filmes. Esse filme do The Last Knight, como você disse, que ia ser uma bomba, tipo, o pessoal achava que ia ser sensacional. Eles acabaram querendo colocar muita coisa nesse filme, né? Por causa disso que eu digo que eu acho que o The Last Knight seria, na minha opinião, o pior filme de Transformers. Por conta de muita coisa que eles queriam adicionar, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. A gente até teria algo de Beast Wars nesse filme, que tem a arte conceitual do próprio Optimus Primal. Então, nossa, é realmente confuso o que eles achavam que iria acontecer, se eles achavam que ia ser incrível, porque é muita coisa que eles adicionam e muitos personagens que são apresentados que também tem aquela coisa de Michael Bay, que ele apresenta e mata logo em 5 minutos de cena. Sim, inclusive uma coisa que eu gosto muito de Transformers The Last Knight são os Decepticons. Eu amei o Nitrozeus, eu amei o Onslaught, embora não tenha curtido tanto o design dele no modo robô, eu gostei bastante dele. Eu também gostei muito. Sim, o Mohawk, eu ia falar dele agora. O Mohawk, ele é incrível. E ele morre logo no início. O Nitrozeus, que ele, pra mim, ele foi uma espécie de Starscream com Shockwave. Sim, foi bem interessante. E ele tem uma personalidade muito legal e é jogado fora no final do filme. É um troço esquisito, mas eu discordo no ponto de que você falou que o Transformers 5 ele é o pior filme do Bayverso. Eu já discordo nisso. Pra mim é Transformers 2. Embora sim, Transformers 5 eu concorde, ele foi um filme com a maior maracutaia envolvendo a Segunda Guerra Mundial, Hitler, os nazistas, não foi sem pé na cabeça. Loucura. Não, foi sem pé na cabeça total. Foi um completo desastre. E eu acho que eles observaram esse erro no Bumblebee o filme. Eles viram, fizemos uma história, na verdade eles juntaram 3 histórias. Foi uma história muito complexa. Eu não sei direito se foi de Cavaleiro, dos Quintessons, ou com Nemesis Prime, eu não lembro, ou da própria Quintessa com os Cavaleiros, e a Segunda Guerra Mundial. Aí no Bumblebee o filme, eu acho que eles observaram o seguinte: fizemos uma história muito complexa, que de certa forma arruinou sim o Bayverso. Então o que nós vamos fazer no filme do Bumblebee? Vamos criar uma história mais simples, uma coisa mais tocante, mais marcante, mais sessão da tarde, até mesmo um pouco um clichê que funciona, trazendo aquela nostalgia G1, com design G1, com visual mais G1.
os Decepticons, Cybertron, esse tipo de coisa, essa situação, que eu acho até que ficou mais agradável até de se assistir. O filme de Bumblebee, ele já é mais curto, ele também é feito com um orçamento menor, e ele tem uma história mais simples, e curiosamente, ele foi o maior sucesso em críticas, então eu acho que sim, deu muito certo fazer uma história mais simples. Eu acho que o Bumblebee, o filme de Bumblebee, eu acho que ele se deu muito bem também, por conta que ele teve muito, como pode dizer, a referência dos anos 80, e isso puxou também bastante os fãs. Tanto pela... Eu acho que eles queriam trazer algo nos anos 80 por conta da própria série do Stranger Things, que tava indo muito bem, e aí, pô, muitas coisas dos anos 80 estavam acontecendo naquele ano. E aí o pessoal tava curtindo, tanto o próprio Guardiões da Galáxia, o filme da Marvel, que tem as músicas dos anos 80, que foi algo que o pessoal amou. Eu amo aquela música, música. Então, tipo, eu acho que o Bumblebee, ele se deu muito bem por conta disso, de trazer aquela pegada nos 80, trazer o Fusquinha, o tão famoso Fusquinha no modo do Bumblebee, o Optimus com aquele caminhão achatado, que é o que aparece na G1. Então... realmente, tipo, eles se deram muito bem por conta dos designs, na minha opinião. E o que será que pode acontecer nesse Bumblebee 2, ou talvez até mesmo, não acho, né, eu tenho essa minha teoria que o próximo filme de Transformers nesse universo não vai ser uma continuação de Bumblebee, e sim uma continuação, ou talvez o primeiro filme daquela nova saga de Transformers. Então, o que a gente pode imaginar de design tanto dos novos Autobots? Tem aqueles... Vão vir 7 Autobots pra Terra. Pelo menos é isso que aparece na cena pós-crédito. Então, realmente, eu tenho muitas dúvidas e fico cada vez mais hypado tentando imaginar o que pode acontecer. Mas assim, o filme do Bumblebee, ele trouxe, como o Marco disse, esse design mais G1, essa nostalgia. Teve alguns que eu gostei muito, como o do próprio Bumblebee, embora ele seja um pouco mais puxado pro Bayverso. O Optimus eu amei, embora eu também prefira do Bayverso. O do Ironhide eu achei super interessante, embora eu prefira do Bayverso. Agora, Darcy e do Wheeljack eu amei. Eu prefiro do filme do Bumblebee. Esses dois estão incríveis. Eu trouxe até um personagem de G1 que eu amo, que é o Brown. Ele é um pouco arrogante, um pouco estressado, mas eu acho que ele tá numa medida... Brown é incrível, eu não tenho o que reclamar do Brown. Ele tem uma personalidade própria, interessante, e ele aparece. Infelizmente ele aparece por quê? Por 2 segundos explodindo, mas pelo menos a gente sabe que ele tá lá. E a gente sabe que ele não morreu, o que é muito importante. Quem a gente sabe que morreu foi o Cliff Jumper, que é um personagem que eu não gosto muito. Tadinho. Mas assim, pois é, falando dos visuais, eu amei o visual do Starscream. Foi outro que eu amei, que eu simplesmente prefiro esse ao Bayverso. Não que eu não gosto do Bayverso, aquele Starscream diferenciado dos outros, assim dizendo, mas ficou bem interessante no Bayverso. Se teve um design que eu não gostei desse filme do Bumblebee, foi o do Soundwave. Eu achei aquele design horrível. E, tipo, além dos designs, eu consigo perceber com aqueles primeiros minutos de filme do Bumblebee, com aquela cena sensacional em Cybertron, que o próprio diretor de Bumblebee fez ali naquela cena, colocando personalidades já naqueles Autobots. Então a gente percebe que a RC já quer ir pro ataque, falando pros Autobots irem. E aí o Brown, ele olha pro lado, já toma aquele tiro, então a gente percebe que ele já é meio distraído, assim, na guerra, né? E a gente percebe naquela cena incrível do Optimus, que ele pula entre as fumaças, que é uma cena clássica da G1. Cara, a gente já percebe personalidades naqueles Autobots que podem ser muito bem usadas nos filmes. E como tu disse, esse novo universo pode trazer tanto personagens novos pras telonas, como o próprio Brown. A gente nunca viu os Seekers, por exemplo, no Michael Bay verso, tipo, eles juntos, sabe? Tipo, mais do que um Seeker. A gente vê o Starscream, claro, mas não vê o Thunder Kraken, o Skywarp. Então, isso seria muito incrível. O Reflector também, Decepticons que nunca apareceram, seria muito interessante a gente ver nesse novo live action que pode acontecer de Bumblebee. E falando um pouco dos Seekers, nós temos o Blitzwing, que tem lá sua personalidade desenvolvida, de certa forma. Não é completamente um personagem desperdiçado, como aconteceu no Bayverso, onde vários deles morreram sem dizer oi. O próprio Jolt não disse uma palavra. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Agora, o Blitzwing eu acho até que seria interessante, porque assim, o Blitzwing ele nunca foi um personagem muito relevante na franquia Transformers. Nas próprias HQs da IDW, o maior feito dele foi morrer.
Ele morreu e esse daí foi o maior feito do Blitzwing. É triste dizer isso, porque assim, eu gosto muito do Blitzwing por causa de Transformers Animated, porque em G1 ele não é ninguém. Mas agora em Transformers Animated, o Blitzwing é incrível e sim se tornou um dos meus personagens favoritos da franquia. Eu acho que seria muito interessante, até pegando um gancho pelo Setor 7, o Setor 7 recuperasse os restos mortais do Blitzwing, recuperasse os restos mortais da Shatter e do Dropkick, e tentasse fazer uma máquina, porque vale lembrar que eles estavam em época de Guerra Fria, ou seja, sim, dava pra poder desenvolver tipo que um super soldado robô, e eles até estudariam essa tecnologia Triple Changer e fariam um robô, que na verdade seria o Blitzwing, e ele ganharia capacidade, ele lembraria, no caso, quem ele era, o que aconteceu, e sim seria o Blitzwing, se transformaria no tanque, no jato, né? Tanto para poder combater no solo, quanto para combater no ar, já que eles estavam em época de Guerra Fria, eu acho que seria interessante. Também seria alguma referência, considerando o Animated, né? Que tivemos aquela cena do Megatron sendo ajudado pelo aquele cientista que eu me esqueci o nome. Isaac Sun, deve ser bem interessante. Isso. Então seria uma referência até que interessante dos humanos tentando construir uma máquina pra uma guerra, mas aí no final das contas eles acabam ressurgindo com o Blitzwing, e aí finalmente a gente consegue ver o nosso Triple Changer se transformando num tanque e num jato ao mesmo tempo. Sim, até porque eu gosto bastante do design do Blitzwing no filme do Bumblebee. Não vou dizer que é o meu favorito, pelo fato daquele design não ser próprio para o Blitzwing. Eu já acho que como Blitzwing incomoda, que ele é um Seeker. Blitzwing não é um Seeker. Blitzwing é um Triple Changer, bem caricato, na verdade, é bem interessante. E até muita gente defende a tese de que poderia introduzir G.I. Joe, fazer um crossover e fazer os G.I. Joe pegarem um Blitzwing, reconstruírem esse tipo de situação. Eu já não gostaria muito de um crossover, eu acho que isso daí, de certa forma, atrapalharia o desenvolvimento de Transformers e nós seríamos obrigados a assistir G.I. Joe para entender o que está se passando no universo. Um Autobot, um Decepticon poderia morrer num filme de G.I. Joe. G.I. Joe não é uma coisa que me agrada, então sim, muita gente seria obrigada a ver contra a própria vontade, no caso, G.I. Joe, e muita gente não gosta como eu particularmente só quero ficar preso no universo Transformers. Eu acho que poderiam sim lançar, tipo, alguma referência, talvez, tipo um easter egg relacionado a G.I. Joe, ou então até mesmo os outros crossovers que já tivemos dos Transformers com outras franquias, como por exemplo, ultimamente tivemos o crossover do Caça-Fantasmas. Então acho que seria muito interessante, tipo, ter um easter egg dessas referências, assim, com outros universos. Mas é como tu disse, eu não gostaria também de ver um crossover de G.I. Joe, por exemplo, agora. Eu acho que seria interessante guardar para um futuro, talvez, já que tem, tipo, se tivesse um universo já estabelecido. Aí sim a gente poderia pensar sobre G.I. Joe e Transformers. Eu já discordo. Eu não gostaria de ver G.I. Joe em hipótese nenhuma. Eu não gosto, acho que causaria um problema e até mesmo atrapalharia o desenvolvimento da história dos personagens em si da franquia, porque temos um grande problema do Bayverse, que é o desenvolvimento dos personagens. Tem muitos personagens lá que simplesmente se foram. O próprio Jazz, ele morreu de forma besta, as Arcees também de forma besta. Claro que teria personagens que eu gostaria que fossem melhores desenvolvidos no Bayverse, como é o caso do Drift. Eu amo o Drift da IDW. Eu amo o Drift, ele é incrível. Agora, o do Bayverse eu odeio. Ele é detestável, ele é arrogante. O próprio Crosshairs, outro, que em G1 ele era um Target Master lá. Eu acho até interessante a ideia dele ser um robô paraquedista. Eu acho muito interessante. Agora, ele ser arrogante daquele jeito, ser um aproveitador de certa forma e só pensar nele mesmo, eu particularmente não gosto. Eu também não gosto desse Drift e o Crosshairs que foram adicionados nas telonas. Eu acho que eles têm uma personalidade, mas só que não é uma personalidade legal pra ver nas telas. Aquele confronto dele com o Bumblebee também não gosto. Foi meio besta. E os dois atacam o Bumblebee, cada um em um filme, né? Então... O Drift até chegar a atacar o Round. Então, tipo, eu não gosto muito dessa personalidade quando algum do time dos heróis ali, os próprios Transformers, eles terem essa personalidade de querer ser o comandante. Isso a gente tinha que ver, tipo, talvez num lado Decepticon. Acho que seria interessante ver essa personalidade no lado dos Decepticons, como o próprio Starscream, que a gente não viu aquela coisa que a gente tinha na G1, como por exemplo o Starscream sempre querer ser o líder dos Decepticons e o Megatron, ele é o líder.
a gente não teve isso. A gente sempre teve o Starscream falando com o Megatron, idolatrando o Megatron, mas só que não tivemos essa... Eu quero ser o líder, custe o que custar, trair o Megatron em algum momento do filme. Não tivemos. E bom, o Crosshairs em Transformers, a Era da Extinção, ele não tinha nada a ver com o que nós vimos em Transformers Geração 1. Na verdade, em Transformers Geração 1, ele era um Target Master. Se eu não me engano, o Goldbug também era um Target Master, agora eu não tô lembrado, depois eu tenho que rever. Porque, assim, eles eram muito pequenos, e assim, não tem nada de personalidade semelhante. No caso em G1, no caso de Bumblebee Film, eles estão buscando um troço mais G1, um conceito mais G1, trazendo os visuais, personalidade, como o próprio Will Jack, cientista. Nós podemos ver a sua preocupação em batalha, esse tipo de situação que nós também víamos em Geração 1. Agora, assim, nos filmes do Michael Bay, nós tínhamos uma personalidade totalmente diferente do que nós vimos. E de muitas vezes não tinha nem personalidade, que eu acho que é algo que está sendo incrementado nesse filme de forma majestosa. Concordo contigo, tipo, cada coisa que esse filme novo do Bumblebee, todos os personagens, na minha opinião, têm uma certa... personalidade diferente. Tipo, o próprio Bumblebee tem uma personalidade muito boa, na minha opinião. A Shatter e o Dropkick nem se falam, eles são vilões, eu acho que muito interessante. Mesmo alguns fãs achando ruim a ideia de apresentar vilões que não apareceram, tipo, em Transformers, como por exemplo o próprio Dropkick foi criado, né, pro jogo The Game, e a Shatter... eu acho que foi criada pro filme, né? Não teve nome de Shatter. A Shatter, ela foi uma inspiração de Transformers Geração 1, no caso, da Decepticon, entre aspas, Nightbird. Ela foi inspirada, assim como o Dropkick, ele pegou o nome de Transformers The Game, pegou a coloração de Transformers The Game e a personalidade do Megatron, criaram um design novo. Sim, sim. E eu achei sensacional, tipo, cada personalidade eu espero mesmo... que se forem trazer um filme com muitos personagens, porque a gente já percebe que temos o Optimus Prime e o Bumblebee na Terra, e estão vindo mais 7 Autobots do espaço, eu espero que cada um deles tenha uma personalidade diferente, e também contando com os Decepticons, que provavelmente vão vir também junto com os Autobots pra Terra, e aí a gente espera um Megatron, Shockwave, Soundwave, enfim... todos os Decepticons que a gente conhece e ama, e até mesmo os novos Decepticons. Exatamente, fora que eu tô doido pra poder ver esse design novo do Megatron, esse design mais G1, talvez fique mais interessante do que o do Michael Bay. Não sei, eu particularmente gosto muito do design do Michael Bay, principalmente de Transformers 2, que ele tem aquele canhão de siri no braço, tem aquela cabeça totalmente diferente, o modo alternativo dele, aquele tanque, é o meu favorito dos filmes. Eu também gosto muito do jato de Transformers 1, eu acho super interessante, o próprio design de Transformers Geração 1 eu acho muito interessante. Agora eu acho que é válido eles pegarem o design do Megatron de Transformers, o G1 no caso, e modificar com o de 2007, como fizeram em Transformers Animated. Eles pegaram, no caso a versão cybertroniana do Megatron, eles pegaram o design próprio, mais G1, mais puxado pra G1, e a cabeça eles copiaram do filme de 2007. Ficou um resultado muito bom, particularmente eu prefiro aquela cabeça. Eu também prefiro, cara, eu acho que a Head Sculpt daquele Megatron é sensacional, na minha opinião, e ele dá medo, isso que é o legal, sabe? E ele tem que dar medo, ele é um Megatron, cara. E ele tem que ser um grande vilão nesse filme. Eu acho que ele foi um vilãozinho legal nos filmes do Michael Bay. Eu ainda acho que eles poderiam ter aproveitado mais o Megatron nos filmes do Michael Bay, como por causa que a partir do Revenge of the Fallen, o Megatron ele virou um vilão coadjuvante em todos os filmes de Transformers. Então, realmente, eu acho que eles têm que dar esse protagonismo de vilania do Megatron, que eu acho sensacional. E falando mais do design também, e eu acho que, como tu disse, a Head Sculpt tem que ser reaproveitada, porque eu acho aquela sensacional. E com um molde novo, talvez, mas que não fique estranho, né? Por causa que a gente não pode adicionar a cabeça do Megatron com um visual G1. Aí eu acho estranho. Não, sim, senão ficaria muito esquisito. Mas assim, é porque a cabeça dele de G1 me remete a alguma coisa muito faraônica. Não tô dizendo que eu não gosto do visual dele. Na verdade, eu amo aquele design do canhão, o detalhe do canhão, no caso, o próprio peito chapado, eu acho super interessante. No caso, os designs G1, no caso, estão sendo aproveitados em Transformers War for Cybertron Trilogy. Foi usado o Megatron com vários danos de batalha, eu acho isso daí sensacional. Mas eu gostaria de uma coisa um pouco mais diferente no filme do Bumblebee, e até mesmo mexer
mesclada. E comentando também sobre novos personagens que talvez... Novos personagens não, mas sim novos designs que a gente pode ter na tela. Eu acho que eles não adicionariam, por exemplo, os Constructicons nessa continuação. Eu acho que eles guardariam pra uma outra continuação os Constructicons. Porque eu acho que eles são personagens um pouco... como posso dizer? Que podem ser aproveitados, mas só que não nesse filme de agora. E a gente tem aquele porém que o design da G1 é um pouco estranho, na minha opinião. Por ele ser aquele verde com roxo. Eu ia falar isso daí agora, eu acho que não tem nada a ver, tem um Construction Exatamente. verde e roxo. Você já viu uma retroescavadeira verde e roxo? Eu nunca vi, eu já vi amarela, cinza, esse tipo de coisa. Um branco com vermelho também é interessante. Agora, verde e roxo, eu acho simplesmente esquisito. Eu particularmente não sou o maior fã do design do Devastator de Transformers Revenge of the Fallen. E eu gosto muito do design dele em G1. Mas uma coisa que me incomoda é a coloração. A coloração dele verde e roxa me deixa assim com muita raiva. Eu não gosto daquilo. Ver retroescavadeira verde, eu acho super esquisito. Mixmaster mesmo, que é um caminhão de cimento. Eu esqueci o nome daquele caminhão. Verde, eu também acho nada a ver. Particularmente me incomoda muito. E agora também falando da coligação dele, da suposta coligação dele com o universo de Beast Wars. Eu acho que seria mais interessante pro futuro e não agora. Eu sou pró um filme de Beast Wars no futuro. Agora eu acho que não. Assim, eu não sei como é que ficaria, porque no geral eu sou contra essa ligação. Só que se ela for bem feita, eu acho que ela vai ser bem-vinda. E não só isso, eu acho que poderiam até criar uma nova história, mas isso daí nós falamos mais detalhadamente no vídeo do Marco, que é o primeiro link aqui na descrição. Então vão lá assistir pra poder entender isso. E o que é legal também nesse vídeo, que a gente falou tanto de Beast Wars, o que a gente espera, e também sobre o que é Beast Wars, porque muita gente não conhece, né? São fãs, como posso dizer, tem muita gente que não assistiu Beast Wars, e a gente comenta bastante sobre o que é, o que são eles, então eu acho legal assistir. Mas comentando sobre essa teoria aí que a gente tá criando, eu acho que seria muito legal mesmo ver um filme de Beast Wars, mas só que mais pra frente. Acho que eles têm que apresentar esse novo universo que foi apresentado no Bumblebee, e depois, caso for possível, um filme de Beast Wars, talvez até com o universo conectado. É que nem assim, na série antiga, o roteiro, eu acho que eles não vão pegar o roteiro daquela série, e sim trazer um novo roteiro. Aí temos que ter um diretor muito bom, né? Eu acho até que seria mais interessante com um novo roteiro, ter até uma explicação pro modo animal, esse tipo de situação. Mas, eu acho que eles devem focar nos Transformers normais, no caso Bumblebee, esse tipo de coisa que nós já vimos no Bayverso. Eu acho que tem que ter um foco, pois a franquia está se regenerando, ela está voltando aos eixos após um grande fracasso que foi Transformers The Last Knight. Eu acho que nós não devemos fazer algo tão arriscado assim para os próximos filmes, a coligação de universo. Acho que a gente deve fazer tipo a Marvel, criar filmes principais e vários spin-offs interligados entre si que formam uma história só. Eu acho isso daí mais interessante. Por exemplo, eu adoraria ver um spin-off do Jazz, eu adoraria ver um spin-off do Wheeljack, eu adoraria ver um spin-off do Shockwave, que é meu Decepticon favorito. Eu adoraria. Do Megatron. Sim, do próprio seria Megatron, legal também. do Starscream também, que eu acho que é outro super interessante para um spin-off, esse tipo de coisa. Sim, cara, tipo, pegando um roteirista bom que sabe escrever e tal, não 16 roteirista, pelo amor de Deus, mas eu pegar um roteirista que sabe escrever, que tá afim de contar uma história legal, eu acho que seria muito interessante ver até um spin-off, se for possível, do, sei lá, o Squeaks. Porque, enfim, Eu acho que ele não vai ser introduzido nesse novo universo. Eu também acho que não. Tem muito personagem que não vai ser introduzido, eu tenho certeza disso. Eu acho que o Skids Mudflap, mesmo eu gostando tanto do personagem no Revenge of the Fallen, eu acho que não vai rolar pra esse novo universo. Ah, sim, eu não duvido, porque o Skids ele aparece em Transformers Geração 1 e o Mudflap ele aparece em Transformers Energon, não necessariamente só nos filmes. Mas sim, eu gosto muito de personagens criados pelos filmes. Um grande exemplo disso daí é o Brains. Eu amo o Brains. O Brains eu acho sensacional. O Squeaks também, eu gosto muito do Squeaks. Eu acho ele sensacional. Os Wreckers que foram apresentados, tipo... Não, peraí, não. Os Wreckers não são... Não é, eu sei. Tá fazendo Leaffoot ou não. Ah, sim, sim. Seria interessante também preservar os Wreckers, aquela personalidade deles, meio besta, mas assim, eles sendo um grande guerreiro, esse tipo de coisa. Até, por exemplo, agora eles estão introduzindo os Wreckers em Transformers War for Cybertron Trilogy, sim, que não é uma coisa que tinha sido explorada nas séries. Acho que seria interessante ver o Roadbuster, o próprio Leadfoot, o Springer, que é um líder Wrecker, ou até mesmo o Impactor, que é Ultra um Magnus. líder Wrecker.
Ultra Magnus, ele só é um Wrecker em Transformers Prime. Mas eu acho que seria interessante também adicionar. Seria interessante ele líder de um batalhão de especial. Uhum. Eu acho que seria muito interessante também um certo foco em batalhões, como os Wreckers, que nós estávamos falando ainda agora, os Constructions, os Combaticons. Eu acho que seria muito interessante. Eu esqueci, os Protectobots também, né, que fazem um Defensor, se eu não me engano. Seria muito interessante ver esses personagens nesse novo universo, e que eles não foram aproveitados no Bayverse. Os Constructions foram jogados no lixo, os Combaticons foram jogados no lixo. Eu acho que também seria interessante apresentar, eu não sei se seria tão assim, se tu concorda comigo, apresentar talvez num futuro bem distante, tá? Não agora, pelo amor de Deus, porque eu acho que não estamos prontos para agora ver isso. Mas sim num futuro, talvez com uma franquia já estabelecida, o Omega Supreme, o Tripon. Acho que seria muito interessante, cara. Eu queria muito ver isso em live action. Sim, os Titans com uma nave gigante ou uma cidade cybertroniana em batalha, ou até mesmo uma história própria, como aconteceu em Transformers Animated, onde eles fizeram parte de uma guerra. Eu acho que seria muito interessante. Eu acho que, já que foi apresentado no Bumblebee que eles vão vir em cápsulas e não numa nave, eu queria tanto ver o Teletran. Mas o Teletran, ele é um computador que faz parte da Arca. A Arca, ela é citada em Transformers Dark of the Moon. Sim, mas só que não é o que nós vimos em G1, que eu acho. Não é o que a gente gostaria de ver. Exatamente. E também, claro, seria, obviamente, talvez um Omega Supreme se transformando num Teletran. Assim, até economiza conceito ou dinheiro, fazendo um Omega Supremo separado, exatamente. Um Teletran 1 separado. A Nemesis sendo Tripticon também seria bem interessante, esse tipo de coisa. Não necessariamente é só uma cidade Decepticon. O próprio Metroplex também eu acho que seria interessante. Porque assim, o Metroplex, ele aparece em Transformers Geração 1, ele vira uma cidade Autobot, é onde aquela batalha toda se passa lá em Transformers de 1986, o filme. E eu acho que seria muito interessante trazer ele pros novos filmes. E também seria, ainda mais que ele apareceu em Transformers Fall of Cybertron. Sim, cara, e que a participação dele, né, naquele jogo. É triste, né? Então, bom, pessoal, esse vídeo foi mais uma perspectiva nossa, uma perspectiva própria de visão do que pode vir, não só no próximo filme, como nos próximos filmes, no universo no geral. Falamos um pouco do compartilhamento de Beast Wars com Bumblebee, o filme, esse possível reencontro de universos. Eu acho que reencontro não, o próprio encontro, porque eles não tinham se encontrado antes, mas isso daí tá mais explícito no vídeo do Marco, então vão assistir no canal dele, que tá bem mais interessante. Então, bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que todos tenham gostado. Se esse foi o caso, deixe o seu like, se inscreva no canal. Até a próxima, galera. E antes, claro, o Marco vai dar as suas ressalvas finais. Bom, galera, eu queria agradecer do fundo do coração ao Transformers do Brasil por me trazer aqui nesse bate-papo. Eu gostei bastante, porque é muito legal falar, assim, fã pra fã, sabe, sobre Transformers. E ainda mais com esse novo universo que pode vir aí, já que foi apresentado com o Bumblebee. Eu realmente espero que vocês tenham gostado muito e tenham aguentado até aqui, porque eu acho que foi um vídeo longo, né, Transformers, por exemplo. Pô, vai dar um trabalho na edição. Olha só. Então, pô, eu espero que tenham gostado. O vídeo da parte 1 tá no link da descrição. Eu, de novo, vou agradecer. É uma honra estar nesse canal. E é isso, gente. Muito obrigado aí. Espero estar aí na próxima aí. Falou. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal caso você seja novo, ative o sininho de notificações para poder receber os vídeos e estar a par da situação do que acontece no universo Transformers, porque eu sempre tento trazer as informações o mais rápido possível. Agradeço a todos que assistiram até aqui, valeu e falou! Fui!